Meus irmãos, o texto que a gente vai ler hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Mas antes de ler o texto da Bíblia, eu quero saber como é que está a sua memória. Quero te fazer algumas perguntas para te exercitar aí nessa questão da memória. 4 anos atrás, nesse mesmo período, nessa mesma época, aonde você estava, você não vai precisar falar para mim, só para você se lembrar, tá? Onde você estava assistindo os jogos da seleção brasileira? Lembra onde você estava? Como é que foi? Sensação boa? Amigos agradáveis? Alemanha? Não, Alemanha te pula, né? Alemanha não é bom lembrar. É melhor lembrar de um trator, né? Da Alemanha passando em cima da gente. Agora eu quero ainda pensar para ver como é que está a sua memória. Rapidinho vocês já começaram a cochichar, eu percebi que lembraram rápido, então a memória está boa. 8 anos atrás, estava mais empolgado, menos empolgado? Como é que estava? Como é que estava a sua situação nesse sentido aí? Pensa um pouquinho, ainda estou mexendo com a sua memória, só estou aquecendo a sua memória, tá bom? Verdade é essa. Estou só aquecendo suas lembranças. E agora uma última pergunta sobre memória, tá bom? Uma última pergunta. Como era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Antes de você conhecer a palavra de Deus como algo para ministrar o seu coração e transformar você? Onde você estava? Como era a sua vida sem Jesus? Como era a sua vida sem conhecimento daquilo que Deus fala para você? Como era a sua vida? Lembra disso? Como é que era a sua vida? Sem ter... Onde você estaria hoje? Ou como você... Talvez a melhor pergunta não é onde, mas como você estaria hoje se ainda não conhecesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Como estaria seu coração hoje? Como é que estaria sua vida nesse momento se você não o conhecesse como Senhor e como Salvador da sua vida? Se você soubesse tudo que sabe, acredito que você saiba muitas coisas. Cada vez que eu converso um pouco mais com vocês, eu descubro muita coisa, eu aprendo bastante, sou lembrado de algumas coisas, mas as suas experiências, a sua vivência, aquilo que você teve a oportunidade de viver, me acrescenta demais e eu cresço com isso. Mas se você tivesse todo esse conhecimento e não tivesse conhecimento de Jesus Cristo, o que seria de você? O que seria da sua vida hoje? Como você sairia daquela porta ali? Como é que seria a sua noite? E claro, qual é a importância da palavra do Senhor para você? Qual é a importância da palavra de Deus na sua vida? O que ela fez? Ou o que ela está fazendo? Ou o que ela precisa fazer? De repente você olha e fala assim, eu não tenho uma experiência ainda com a palavra de Deus. Deus ainda não falou comigo. Deus fala com um monte de gente perto de mim aqui, mas comigo ainda não falou. Mas se Ele fala ou se Ele falou, como é que seria a sua vida sem Jesus Cristo? Parou, pensou? Eu acredito que não seria melhor do que com Jesus. A vida com Jesus é muito melhor. É muito mais interessante. E a Escritura Sagrada, ela é útil, sim, para o servo e a serva de Deus. Toda pessoa que serve a Deus, a Bíblia, não é para ele um tropeço. Para ele, ela não é um livro complicado demais, apesar de ter muita dúvida a respeito de algumas coisas, mas ele é para ele, a Bíblia, uma fonte realmente para ajustar seu coração cada vez mais. A Bíblia é importante, porque a Bíblia é útil, de fato, serve para todo aquele que é servo de Deus, aquele que anda nos passos de Jesus. A Bíblia não atrapalha, não incomoda, ela ajuda, ela soma, ela traz coisas boas. Poderíamos fazer uma comparação assim, um pouco pesada, mas assim como alguém que tem uma deficiência renal precisa
se colocar numa máquina e fazer todo um tratamento para se manter vivo, o cristão não consegue viver corretamente sem a Bíblia, sem a palavra do Senhor. Ele consegue viver sem um monte de coisa, ele consegue existir sem um monte de coisa, mas o crente, o servo de Deus, não consegue viver sem ouvir o que Deus tem para falar para ele, sem ouvir a voz do Senhor. E é algo assim, que não tem como a gente fugir dessa questão. Desde o início, desde o Gênesis até o Apocalipse, a gente vê na palavra de Deus o quanto que Deus quer ter comunhão com a gente, quer estar próximo da gente, se preocupa, quer saber o que a gente faz, o que a gente está fazendo. Lá no Éden, bem no início, ele encontrava com Adão todo dia. Então, um dia Adão tentou fugir, falou: onde você está, rapaz? Ei, o que você está fazendo? O que está acontecendo aí? Nós já sabemos da história. Mas isso mostra não somente a esperteza falha de Adão em tentar fugir de Deus, mas o fato de que Deus vai atrás da gente. Deus vai atrás de você. Deus te procura, Deus quer ter contato com você. Por isso Ele nos traz em lugares como esse aqui, para ouvir dEle, ouvir da sua palavra. Para ouvir que realmente a gente precisa se sentir importante para Ele. Nós não estamos sendo avaliados por produção, mas pelo fato de Deus resolver nos amar de uma forma maravilhosa. E o texto que eu separei para a gente refletir nessa noite fala a respeito disso. Eu gostaria de ler com você, que é importante você ouvir a palavra de Deus. Domingo passado eu falei sobre essa necessidade da gente conhecer a Bíblia e da gente vivenciar ela. Lembro que terminei aqui e separei uma ilustração que foi muito ruim de usar, porque eu jurava que vocês estavam assistindo ou num canal ou no outro, e está todo mundo vendo o futebol no outro ainda, né? Porque eu não sabia que tinha outro, assim, até que eu não sabia, eu estou desacostumado, então eu vejo pouco, né? Eu não vejo televisão, não sou de ver tanta TV, e aí esqueci que está todo mundo assistindo o titio Galvão falar, né? Por isso que aquela frase não fez muito efeito. Joga o que sabe, joga o que sabe, joga o que sabe, porque é uma frase que está sendo repetida num canal de televisão que está transmitindo os jogos da Copa e fala: Brasil, joga o que sabe. Lembra que eu parei aqui, estava falando isso com você. Se você fosse jogar o que sabe, viver o que sabe, pregar o que sabe, como é que foi sua semana então a respeito disso? Mas como eu te perguntei sobre a memória que você tem antes e depois do contato com Deus e com a sua palavra, vamos pensar na importância da Bíblia então para nós? Como que ela é, de fato, importante para mim e para você? Vamos ler o texto da Bíblia todos juntos. Vamos lá? Pois toda a Escritura Sagrada e isso para que o servo de Deus todo tipo de boas obras. E eu quero pensar com você aqui algumas questões. Vamos projetar ali? Primeira coisa, a palavra do Senhor, nós precisamos dela. Acho que fica muito claro que sem ela, só nesse exercício que você fez até agora, de pensar sobre a Escritura, você já percebeu que não dá para viver sem a palavra do Senhor. É impossível. Então, agora, como que nós devemos, então, pensar na palavra de Deus como algo importante? Não é só uma questão mágica, assim. Eu falo que a palavra é importante, eu fecho o olho, eu aperto a mão, eu respiro com força e tudo funciona. Não é só isso. Não é assim que as coisas funcionam. A palavra mesmo fala a respeito dela e a gente não precisa ter dúvida a respeito. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. De fato, o que a gente precisa considerar é que precisamos da Escritura Sagrada e não precisamos de uma parte só dela. Nós não podemos escolher o que queremos e o que não queremos. O que nós gostamos ou o que nós não gostamos. Aliás, meus irmãos, essa questão de escolher só o que quer é muito raro na vida. Você está acostumado a fazer isso no restaurante e você vai lá e escolhe o que você quer colocar no seu prato. E por um motivo que não tem, assim, não é culpa do restaurante, mas você acaba acreditando que isso acontece em todo lugar. Não é assim. A vida não nos dá essa oportunidade.
Você casa com a pessoa e ela tem uma porção de coisa que você gosta, ela tem uma porção de coisa que também você não curte muito. Você vai, frequenta uma igreja, você está numa igreja onde tem algumas coisas bacanas que você gosta, e tem algumas coisas que na sua cabeça não são muito legais. É um pacote. E na Bíblia também é desse jeito. A palavra de Deus é importantíssima para mim e para você, mas uma coisa tem que ficar clara, não é só aquela parte que te agrada ou que me agrada, é a palavra inteira, toda a Escritura. Nós precisamos nos apropriar ou nos envolver com toda a Escritura. A gente não pode ficar escolhendo só aquilo que gosta. Ah, eu curto pra caramba ler tal coisa. Que massa, continua lendo, mas você tem que ler a Bíblia inteira. Nós não podemos fazer da Bíblia um alvo de uma ação dessa de self-service, onde a gente escolhe o que a gente quer. Olha o que diz aí o verso 16, você que está com a Bíblia aberta, você vai ver. Pois toda a Escritura, toda. Então não dá para separar aquele pedacinho. Não, você pode ter sim, claro. Olha aqui para mim. Você pode ter uma parte preferida, algumas partes preferidas. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O que eu não posso é apenas ficar com elas e achar que aquilo ali é suficiente. Eu preciso da Bíblia inteira. Toda a palavra. Por isso, nosso esforço como comunidade aqui de fazer com que você se envolva na leitura, queira ler, conheça mais, se dedique mais, estude nas classes de escola dominical a Bíblia, assuntos da Bíblia, busque ler na palavra de Deus tudo aquilo que você precisa, porque ali tem tudo, toda a Escritura. E mais, você precisa acreditar, e aqui é uma questão de fé, você precisa acreditar que ela é inspirada por Deus. Se a gente chegar ali no cantinho do templo e quiser malhar aquilo que está escrito na Bíblia, botar defeito, não vai faltar para a gente oportunidade para isso. Aliás, nós todos aqui somos hábeis em botar defeito nas coisas, em criticar aquilo que outra pessoa faz. É muito difícil para a gente criticar o que nós mesmos fazemos, mas o que os outros fazem, moleza. Alguém escreve um poema, vem aqui à frente e declama. Aí você e eu estamos sentados ouvindo e falando, mas não ficou bem aquela frase, né? Podia ter sido de outro jeito. Isso a gente faz com muita tranquilidade. Alguém vai e faz uma outra coisa qualquer, a gente está observando, porque normalmente quando a gente está na plateia, é muito mais fácil para a gente fazer certo, mas vir aqui à frente, ou entrar em campo, jogar de fato, ao invés de ficar na torcida, na arquibancada, é o que nós mais preferimos, e dali a gente vê defeito em tudo. A gente acha que o jogador, em vez de tocar para a direita, tinha que ter jogado para a esquerda. A gente tem uma visão da nossa maneira, mas o que eu preciso com respeito à Bíblia é deixar cair por terra essa pretensa, falsa, miserável ideia de que eu sou suficiente, que eu sozinho sou capaz de ser maior do que Deus que inspirou a palavra dele. Eu não estou te chamando para você ficar assim, tapado, e não usar mais os seus recursos de pensamento. Só estou dizendo que você precisa se humilhar diante da palavra de Deus e falar assim, não, isso aqui é diferente porque é inspirado por Deus. Eu vou ler, mas eu não vou ler igual eu leio qualquer coisa. Aliás, tem gente que lê outras coisas com muito mais fé do que a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia com fé porque é uma coisa que vem do Senhor para mim. É inspirado por Deus. Tem um negócio diferente na Bíblia. Eu te desafio a fazer isso. Eu desafio cada um de vocês aqui a ter essa experiência. Se você já está tendo, você continua tendo, amém, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas se você ainda não está tendo, se de alguma maneira você já tem capacidade para ficar criticando, botando defeito naquilo que Deus falou, porque você seria melhor do que ele, teria capacidade de escrever melhor e fazer melhor, eu te desafio a fazer uma mudança nesse jeito de pensar aí, de agir, e a gente caminhar junto. Particular, conversar, ler a Bíblia junto, orar e pedir a Deus que se revele, então, para mim e para você. E eu tenho certeza que Ele é capaz de fazer isso, porque a palavra de Deus é toda ela inspirada, até aquelas partes que eu não gosto. Tem umas partes que eu não gosto, principalmente quando fala do meu pecado, quando fala da minha miséria, não gosto dessa parte, não gosto. Se eu pudesse, eu tirava, né? Mas a Bíblia inteira precisa ser lida como palavra do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para a segunda coisa. São 3 coisas que a gente vai falar hoje, tá? Segunda, porque toda ela é inspirada por Deus, então assim ela é útil. Está muito claro isso no texto que nós lemos.
Eu estou hoje de uma maneira tentando ser muito óbvio para você, e se a minha maneira de ser óbvio aqui te obrigar, de alguma forma, te incentivar a ler mais a Bíblia, eu estou satisfeito, que é isso que eu quero. Mas ela é útil, porque ela é útil para ensinar, porque ela é, primeiro, porque ela é de Deus, toda ela pertence a Deus, foi Deus que mandou, ela é útil, então, aí sim ela serve para ensinar. Ela serve para ensinar a verdade, para condenar o erro, ela serve para corrigir as falhas, ela serve sim para nos fazer viver de uma maneira correta. Porque se ela não fosse inspirada por Deus, ela seria apenas mais um livro de ideias, de um código moral, coisa do tipo. Mas não é. É a palavra de Deus. Viva e eficaz. Inspirada por Deus. Toda ela nos serve para ensinar a verdade. Quem é a verdade, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus é a verdade. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Toda a Bíblia fala sobre isso, de um Deus que pega um povo que não tem jeito e ele dá jeito nele. De que forma que ele dá jeito nesse povo? Através do seu Filho, que ele envia para morrer no lugar dos pecadores e ressuscita depois de 3 dias, e por causa desse sacrifício que Jesus fez, qualquer pessoa que se aproxima de Deus em Jesus Cristo tem vida. Essa é a verdade. Ah, mas existem outras verdades. Não, não existem outras verdades. Só existe uma verdade. Com respeito à salvação, só essa verdade vale. E a Bíblia fala disso o tempo todo. Ela não dá oportunidade para outro caminho, outros caminhos, atalhos. Não tem. A Bíblia fala de um caminho. Ela é útil e ensina a verdade. Ensina que a salvação é somente pela fé, por graça. Não tem nenhuma ação de merecimento nosso. Efésios capítulo 2, você lê isso e fica muito claro. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, quando a gente estava morto. Pela graça sois salvos mediante a fé. A Bíblia fala disso, porque ela é inspirada, porque toda ela é inspirada, ela consegue nos ensinar essas coisas. Mas se ela não for inspirada, se ela não for toda ela verdade, sei lá, esse negócio que Paulo escreveu já ficou um negócio meio estranho. Não sei se eu posso acreditar nisso. Esse lance que Jesus é caminho, é a verdade, é a vida, que João registrou, não sei se eu posso acreditar. E se você não crê que a Bíblia é inspirada realmente, você não precisa acreditar nisso, porque é só um dizer, só uma frase. Mas se toda a Bíblia é, e eu acredito que ela é, a palavra inspirada de Deus, então você pode acreditar no que João diz. Você pode acreditar, colocar sua vida em cima disso, sem medo, naquilo que Paulo fala. Outra coisa, condena o erro. Negócio difícil. Tem gente que talvez não leia a Bíblia por causa disso mesmo, porque tem medo de olhar ali e se perceber errado, e não tem disposição para se tratar, para se cuidar, para resolver aquilo em Cristo Jesus. Por isso não lê. Porque a Bíblia não vai ficar passando a mão e afagando a gente o tempo todo. Isso quem faz é amigo falso. Os amigos falsos são aqueles que vivem a nos rodear e falar que a gente é a pessoa melhor do mundo, mesmo quando a gente não é. Só os amigos falsos são capazes de, para manter uma amizade de aparência, ficar falando da gente aquilo que a gente não é, de fato. Porque tem medo, de alguma maneira, perder a gente, contrariar a gente, não quer causar tumulto, sei lá, uma série de questões podem estar envolvidas numa cena dessa que a gente está ilustrando aqui. A Bíblia não é isso. A palavra do Senhor é verdadeira, toda ela inspirada por Deus, e ela corrige erros. Em Efésios mesmo é interessante, no capítulo 4, no verso 30, 31, vai falando, olha, vocês têm que parar com essa gritalhada aí. Interessante. Longe de vocês, maledicência, mentira, palavra torpe. O que a Bíblia está fazendo? Puxando a orelha. É a palavra do Senhor falando com a gente assim, olha, vocês são bacanas, mas não são tanto assim não, hein? Vocês são bacanas, são jóias, mas não são tanto assim. Pode melhorar. Precisa melhorar, precisa corrigir. E não tem nada de errado nisso, nem estranho nisso. Estranho é a gente ter
contato, acesso com o Deus Criador e governador e sustentador de todo o universo e continuar sendo a mesma de sempre, a mesma pessoa. Não mudou nada. Cristo entrou na minha vida, entrou. E aí, mudou alguma coisa? Não mudei nada, não. Qual a diferença que Jesus fez, então? Nenhuma. Então, não precisava. Um Jesus que não muda a gente, uma Bíblia, uma palavra de um Deus eterno que não nos corrige, não faz falta nenhuma, não serve para nada. Mas a Bíblia corrige. Ela é útil para correção, para corrigir faltas. Em Efésios, ainda no capítulo 4, ainda seguindo o verso 32, fala: sejais bondosos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, é assim que tem que fazer, o método é esse, a forma é essa, o jeito é esse, nos dá a diretriz correta, ensina a gente a viver da maneira correta. Terceiro, a Bíblia é um registro útil mesmo para servos, né? Eu gosto demais de lembrar que o verso 17 fala: e isso para que o servo, e tanto faz, homem e mulher, de Deus, servo ou serva de Deus, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Existe um propósito nesse negócio. Toda a Bíblia, inspirada por Deus, é útil para nos ensinar e corrigir, ajustar a gente com um propósito. Qual que é o propósito? O propósito é nos deixar mais inteligentes que outros? Não. O propósito seria, então, nos fazer máquinas de saber falar sobre alguma coisa da Bíblia, doutrinários, assim, vamos falar de doutrina, vamos saber tudo. Não. O propósito é nos tornar mais parecido com Cristo e, por isso, nos deixar aptos, prontos, para viver do jeito que Jesus viveu, para fazer boas obras. Esse é o propósito. Ajustar a gente, sintonizar a gente com a imagem de Jesus. Esse é o propósito da Bíblia para nós. Verso 17. E isso, claro, quando o verso 17 fala assim: e isso para que o servo de Deus, preste atenção nessa frase, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Existe uma condição para que a Bíblia sirva realmente, é que a pessoa tem que ser serva de Deus. Para que tudo isso aqui faça sentido, você e eu precisamos ser servos de Deus. Porque quem não é servo de Deus não serve para nada. É só um monte de regra. É só um jeito diferente de viver. É só uma proposta a mais na vida. Mas não estamos falando de proposta a mais. É só uma filosofia de vida. Não é uma filosofia de vida. Para o servo de Deus, é a única maneira de viver. É a única forma de viver. É o único jeito de acertar realmente as coisas. É onde nós apertamos os parafusos, somos regulados. É na palavra dele. Para quem é servo. Para quem não é servo, isso aqui não faz sentido. Que isso? Negócio de casar aí para depois transar. Palhaçada, isso, hein? Coisa de crente, né? Não é palhaçada, não. É coisa da Bíblia. Coisa de servo. Ah, mas não estou afim. Ah, se você não é servo, você não é obrigado. É só para quem é servo de Deus, para quem se coloca debaixo do cuidado dele. Para quem quer ouvir o que ele diz e quer obedecer. Se você quer só ouvir para ficar sabendo, para juntar mais uma sabedoria, um conhecimento a mais na sua vida, não serve para nada, bicho. Você vai ter mais uma coisinha aí, uma história, um ponto de vista, só um prisma a mais. Mas para quem é servo, é assim. É para preparar a gente, para viver melhor do jeito que Deus quer. É que esse negócio de fazer assim e tal. Não, não é bobeira não. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus, porque ela está consertando a mim. E está consertando você. Esse lance de caminho, único caminho, só em Jesus, isso é bobagem. Tantas pessoas, tantos messias já existiram. Tanta gente aí bem intencionada que faz o bem para o outro. De fato, existe muita gente fazendo o bem, muita gente com ideias maravilhosas, mas para quem é servo de Deus, do Deus todo soberano,
única coisa que faz sentido e é verdade é isso aqui. É que a palavra está à nossa disposição, ela está disponível para nos tratar, para nos melhorar, para mexer na gente. Olha o que diz aí o verso 17, a gente está encerrando. É para que sejamos preparados, é um tipo de treinamento, ou seja, não é mágica, vou botar a mão na sua cabeça daqui a pouco e, bum, acabou, está resolvido. Não, treinamento, você precisa ler, ouvir, colocar em prática. Você e eu somos treinados, completamente preparados para fazer algo, ou seja, capacitação. É um lance de capacitação. A gente aprende, a gente é treinado e fica apto, capaz, sabe? Conseguimos fazer algo que a gente não fazia antes, se não fosse Deus. E é interessante que não é um negócio que fica só na cabeça da gente. Preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Ou seja, não é uma coisa de ficar só pensando, é para viver, é para tomar atitude, é para agir. Não é para ficar apenas observando e falando, dizendo, mas assim é legal, que fulano disse é maravilhoso. Tá, isso te leva para onde? O que você faz com isso? Nada, só acho bonito. Só isso. Só isso, jura? Mas sério que você... É só isso. Você quer só curtir as coisas, mas não quer viver nada disso? Bem, a Escritura Sagrada é útil para o servo e a serva de Deus. Para esses, ela é indispensável. Para o servo e a serva de Deus. Ela é indispensável. Para quem não é servo, tanto faz. Está na igreja, numa igreja cristã, numa igreja não cristã, não faz, ele gosta do ambiente, o importante para ele é ter relacionamento com as pessoas, isso é muito bom, isso é agradável, mas o que acontece ali dentro não faz diferença, não tem nada a ver. Mas para o servo, para a serva de Deus, é aí que você mesmo precisa buscar na sua mente, na sua memória, saber qual que é a sua identidade. Para você que é servo, para você que é serva, a Bíblia não é um plus, não é uma graduação que você escolhe ter. Ela é o único meio que Deus te dá, ela é a palavra dele inspirada para você. Quero terminar com 2 frases que me incomodaram bastante essa semana, me fizeram bem e ao mesmo tempo mal, porque coisa boa é aquele negócio que te incomoda, te tenta pensar, fazer pensar e agir de um jeito diferente, né? Uma diz assim: Jesus não veio para que tivéssemos apenas doutrina, ele veio para que tivéssemos vida, e vida completa. Não estou te convocando aqui nessa noite para você apenas ficar enchendo sua cabeça de informação. Ao contrário, é porque eu acredito na informação da Bíblia como algo que nos move para viver diferente. É para isso que eu estou te convidando. Não é para você se tornar o presbiteriano perfeito. Vamos fazer um vestibular de calvinismo aqui na igreja, para todo mundo saber quem é quem e tal. Não, não é nada disso. Minha ideia é que você se jogue cada vez mais no conhecimento de Deus e nos braços de Deus para ser tratado, treinado, capacitado e tenha mais atitudes de vida na sua vida, na sua existência. Uma última frase. Essa também é bacana. Não são as partes da Bíblia que não compreendo que me preocupam, mas sim as que entendo e não pratico. Quem disse isso foi um escritor de contos norte-americano. Tem gente que arruma desculpa e fala assim, não, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mentira, conheço um monte de gente que, assim como eu, lê a Bíblia sem entender. Tem hora que não entende algumas coisas, que garra ali algumas coisas. Continua lendo, porque sabe que Deus está agindo através daquela leitura, daquela busca ali. Deus está usando aquilo tudo. Ele sabe que não é perda de tempo. Tem gente que fala, eu não leio, eu não me envolvo, eu não sou crente, porque a Bíblia tem coisa difícil demais. Pensa bem. Matar um gigante com pedrada? Quem acredita numa história dessa? Isso é só coisa para criança mesmo. E assim a pessoa vai seguindo os termos dela, dentro da maneira dela de pensar. Esse cara foi muito sincero em falar assim, não é essas partes aí complicadas, mas são aquelas que são muito claras, muito diretas,
mas que eu não vivo, essas que me incomodam. Por exemplo, como essa que a gente leu hoje, que é muito simples, que diz assim: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Quer saber a verdade? Está na escritura. Não quer saber a verdade? Então vai ler qualquer outra coisa. Abandona a leitura da Bíblia. Larga para lá. Quer saber a verdade? A verdade que você precisa, que a sua alma precisa, que a sua família precisa. Leia a Escritura. Ela é apta também, ela é útil para condenar o erro, para corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso com o propósito de que o servo de Deus esteja plenamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É para te levar a uma prática correta, não é para te fazer ficar a pessoa mais pensante e inteligente do mundo, mas te fazer um crente que vive nesse mundo, que pisa aqui, que lida com as coisas dessa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Senhor Deus, te dou graças mais uma vez pela sua bendita palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca se afastou de mim, mesmo quando eu me afastei da sua palavra. Mas o Senhor me atraiu novamente para perto de Ti. E hoje, mais uma vez, o Senhor me lembra isso, quanto é bom te conhecer e ouvir o que o Senhor tem para dizer dia após dia. Meditar na sua palavra, coisa maravilhosa, Senhor. Peço a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor continue conduzindo meu coração e o coração dos meus irmãos aqui também, para que nós tenhamos experiências com Deus que sejam mais do que flashes de ideias mirabolantes, mas que sejam práticas da vida. Deus continue trabalhando no nosso dia a dia, nos falando claramente, por exemplo, que nós não podemos ser o povo da gritaria, da arrogância, da ignorância. É muito claro, sua palavra diz de uma maneira muito direta, Senhor. Então, tira de nós qualquer empecilho que esteja atrapalhando essa aproximação entre o que o Senhor diz e o que a gente precisa ouvir, que a gente carece de ouvir. Trabalha com a gente, faz a gente uma igreja cada vez mais firmada nesses pilares da sua palavra, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o Hugo mais a Vânia para virem aqui à frente. Nós vamos proceder ao batismo do Lucas, né? Nós temos o privilégio, meus irmãos, a Valéria também, tentei melhorar. A gente tem o privilégio aqui na nossa igreja, meus irmãos, porque cremos que os nossos filhos são herança do Senhor. E assim como a herança do Senhor, eles não podem, nem devem ser deixados de fora dos sinais de graça que Deus dá para o seu povo. Você deve muito bem lembrar que no Antigo Testamento a criança com 8 dias já era apresentada e era feito um sinal nela, sinal de que ela pertencia ao povo de Deus. Ah, mas alguém vai dizer assim, é porque ela não crê e tal. Não tem nada a ver com o que a gente crê, mas do que Deus que crê na gente, que deposita em nós a sua graça, o seu amor e faz uma aliança com a gente. É nisso que nós cremos, que Deus fez uma aliança com o seu povo e tudo que Ele nos dá é dele. A gente é só administrador. E o Lucas é a mesma coisa, né? Lucas é um presente de Deus para Hugo e para Vânia. E para a Valéria também, que está cuidando sempre aí, né? É um presente. Por isso eles vêm aqui nessa noite apresentar o Lucas para o batismo, para que isso fique visível a todos nós. Esse aqui é um sinal visível de uma graça invisível. Tem que ser uma manifestação visível daquilo que Deus já fez. E é assim que a gente acredita. Eu tenho que perguntar para o Hugo, para a Vânia, né? Vocês estão fazendo isso de livre e espontânea vontade? Porque eu vi seu pai aí, não sei se ele está, né? Não é força não, né? Vontade mesmo de vocês. E vocês se comprometem, além de trazer o Lucas aqui, nesse momento, e continuar cuidando dele e ensinando para ele a palavra de Deus e amar a Deus como Senhor da sua vida. Amém? Prometem também que vão fazer de todos os meios possíveis, esforços possíveis, para que ensinar para ele a ler, para que ele mesmo possa ter contato com as Escrituras e conhecer o Senhor da Escritura.
Amém? Concorda? Bem, quero perguntar para a igreja, meus irmãos. Vou pedir para vocês ficarem de pé e vocês também fazem, junto com o Hugo e com a Vânia, um compromisso, um voto, um juramento nesse instante. Os irmãos se comprometem a ser um exemplo de fé e prática para o nosso irmãozinho Lucas, meus irmãos. Sim? Sim. Se comprometem em cuidar dele e deles, né? Mas nós estamos lembrando aqui de forma específica do Lucas, para que ele não só tenha bons exemplos aqui, mas quando ele for, quando houver necessidade de alguma coisa, seja na questão espiritual, emocional, física, financeira, nós como uma família que somos, os irmãos, nós aqui nos comprometemos em ser um amparo para o Lucas, meus irmãos. Sim? Então, dito isso, nós podemos proceder e batizar o Lucas nesse momento. Chega para cá, pertinho, que vamos fazer isso. Pai querido, nós com muita alegria recebemos no corpo dessa igreja, teu cordeirinho, o Lucas. Louvamos o teu nome pela vida dele. Queremos que ele cresça amando o Senhor e amando a família do Senhor que está aqui presente. Que não falte da nossa parte, Senhor, nada para que ele tenha um crescimento saudável e verdadeiro diante de Ti. Esse compromisso que assumimos agora e que lembramos, que fazemos agora, que o Senhor nos dê a graça de cumprir. Cuida dele, que ele cresça, sendo orientado, instruído. Cuida da Vânia, cuida do Hugo, da Valéria, para que a família, para que os pais, a irmã, continuem sendo e se tornem cada vez mais uma referência de Jesus Cristo, Senhor e Salvador para a vida do Lucas, para que no momento que o Senhor quiser tornar isso mais claro para ele, já possa ter visto isso tantas vezes que ele fale amém, sim, eu me rendo a Jesus Cristo é o meu Salvador. Que isso aconteça no momento do Senhor. Nós cremos nisso, que Ele te pertence, por isso fazemos o que fazemos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está querendo nadar já aqui, ó. Seja bem-vindo, Lucas. Ele não entende nada, mas a gente sabe por ele, né? Deus abençoe o Hugo. Bom demais.